Olá, pessoal, novamente. Passando para dizer que finalizou as fotos com o Iberê e que agora vai começar a palestra da Dani Monteiro. Pode vir, Dani. E aí, gente, boa noite. Estão curtindo a campus? Estão aproveitando bastante, vendo tudo que tem de novidade, trazendo as novidades de vocês também. E eu vim falar de uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que eu tenho vivido há muitos anos, e é até engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, não era uma coisa da moda, era uma coisa de gente visionária, tal. Eu realmente achava que eu estava pensando no futuro, quando não estava pensando no futuro. Esqueci de um detalhe. Como que eu vou fazer? Aquela assim, eu vou usar slide e esqueci o passador. Então, eu vou começar contando um pouquinho de quem eu sou para vocês. Eu sou uma pessoa que fala pra caramba, então eu tenho que ficar de olho no relógio o tempo inteiro. E, por falar muito, eu adoro conversar, então vocês vão me ver aí andando pela campus. Quem quiser conversar, esteja à vontade, é sempre um prazer. Trabalho com dados e inteligência artificial há mais de 20 anos. Agora sim. E, recentemente, eu estive na Áustria, Croácia, Eslovênia, trabalhando com esses assuntos, gravando uma série de cursos para o LinkedIn Learning. Agora eu vou fazer fotos só em pose natural, porque as minhas fotos sempre ficam terríveis e não tem inteligência artificial que resolva. Então, nada de foto de bico ou com a boca aberta, por favor, que eu já cansei. Eu tenho diversos projetos, acredito numa inteligência artificial ativa, revolucionária e para o bem da humanidade, porque ela tem que ser assim. Então, eu trabalho com uma série de projetos bem bacanas, todos eles com impacto social. E aqui estão os meus contatos. Em todas as redes sociais, Dani Monteiro DBA, me adicionem, me chamem. Eu não considero, eu tenho alguns amigos que têm falado sobre as perguntas, sobre a troca de ideias. Para mim, não é um problema conversar, ou responder, ou indicar alguém que pode ajudar vocês. Então, façam isso com os outros palestrantes. Tenham contatos de referências nos assuntos que interessam para vocês e perguntem, questionem. Às vezes demora a resposta, mas todo mundo sempre está nessa vibração de contribuir e distribuir o conhecimento. E aí eu vou mostrar como eu era há 20 e tantos anos atrás, quando eu tinha a idade de várias pessoas que eu vejo aqui, e não existia Botox, nem progressiva e nem nada disso. E eu pensava na inteligência artificial como Exterminador do Futuro. Quem assistiu? Ufa. Super Vicky. Já somos amigos. Porque, assim, sempre só eu conheço a Super Vicky é muito legal. Essa época, eu trabalhava com dados. E eu trabalhava com bancos de dados relacionais. Quem aqui está na faculdade? Então vocês já devem ter visto teoria de banco de dados, linguagem SQL. Cara, não se iludam achando que isso não vai servir para o futuro de vocês. Essa é a base para muitas coisas que vocês vão fazer. E aqui eu trabalhava com banco de dados. Época do Nintendo, Master System, Sonic, só coisa retro, vintage. E a minha ideia com a tecnologia, até esse momento, era uma coisa para empresas que têm dinheiro, uma coisa que vai ser usada para simplificar o processo ou a vida de alguém, mas precisa de uma pessoa. Passaram-se 20 e poucos anos, eu agradeço bastante a evolução da ciência cosmética e da área da beleza, e eu passei por vários outros lugares. Eu sou mestra em engenharia da computação,
Estou agora entrando no doutorado, justamente no assunto de inteligência artificial, passei pelo MIT, palestrei em diversos lugares do mundo, e eu tive a chance de conversar com grandes referências no assunto, e é ótimo, né? Porque quando você começa a falar de inteligência artificial, você entra numa área mais técnica, todo mundo espera que você siga alguns padrões, estabelecidos e péssimos. E eu lembro de um dia que falaram, senhor Monteiro. Aí, meu pai já morreu e chamava ele de Monteiro. Eu falei, cara, não sei onde ele está, mas a Daniele Monteiro sou eu. Então, aqui eu já deixo um aviso para as meninas, que, às vezes, a área de tecnologia vai querer colocá-las numa posição menos técnica. Não deixem. E homens, sejam aliados quando vocês estiverem nessas situações. Por que eu digo isso? Porque a quantidade de oportunidades vai aumentar. Mas a exigência por milagres também vai aumentar. Quem serão essas pessoas que vão revolucionar a inteligência artificial, o assunto mais falado? Quem aqui usa o ChatGPT? Quem ficaria um dia, uma semana sem o ChatGPT? De verdade. Quem sabe o que é engenharia de prompt? Então, olha, vocês estão usando o ChatGPT sem extrair o melhor dele. E o ChatGPT, ele lembra muito a nossa vida, porque a gente quer um monte de coisa e nem sempre a gente sabe pedir. Com o ChatGPT é a mesma coisa. Queremos solução, queremos agilizar e nem sempre sabemos pedir. E a engenharia de prompt vem justamente nesse sentido, de peça corretamente para receber corretamente. Por isso que ela não é nenhuma ciência, mas também não é uma arte. Eu diria que é o mix dos dois. Outra coisa importante. Quem aqui tem filhos? Quem já esqueceu o filho na escola? Sempre tem alguém. Vocês que têm filhos, que têm outras responsabilidades, vocês estão muito acostumados já a lidar com diversos tipos de dados. E quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos falando de uma área da ciência da computação. Ok, estou falando de uma área exata. Conceitualmente, sim. Eu estou falando de algoritmos, sim, porque por trás do ChatGPT existem algoritmos. Existem conceitos que precisaram ser aplicados para que os dados fossem manipulados. E por que isso existe? Para simular tarefas humanas. E aí começa o caos, né? Vamos substituir todo mundo pelo ChatGPT? Não. Por quê? Tenho dados, tenho conhecimento, mas isso até vou deixar um pouquinho mais para frente. Falamos de IA, desde que o ChatGPT chegou, a inteligência artificial parece ser uma grande novidade, mas ela veio desde 1956, com a academia pesquisando e tentando simular o comportamento humano. Mas não tínhamos dados, não tínhamos grana suficiente, não tínhamos máquinas. Então, era um contexto muito mais de pesquisa do que de aplicar de forma comercial naquele momento. A gente tem um salto de 1956 para 1997, quando eu começo a falar de machine learning. Eu quero que as máquinas peguem os dados e aprendam padrões para que elas tomem decisões. Aqui eu já começo a ter uma quantidade um pouco maior de dados, começo a despertar o interesse, porque para uma pessoa é mais difícil analisar uma grande quantidade de dados. Quase impossível. Nesse momento já era quase, hoje em dia é impossível. O Deep Learning, que vem imitar o cérebro. Então, nós reconhecemos que nós somos, o nosso cérebro é incrível, passa informações entre neurônios e entre camadas, e cada camada vai processando os dados até que tome uma decisão. E só em 2021 vem a IA generativa, que é
uma inteligência artificial capaz de criar coisas inéditas, como o ChatGPT. Então, precisamos passar pela história para ter dados, infraestrutura, para ter conhecimento, para ter interesse. E aí a gente começa a chegar em alguns problemas, porque os nossos dados hoje representam a nossa humanidade. Quem aqui tem grupo de família? De verdade. Você não tem nenhum grupo de família? Quem conseguiu sair do grupo de família sem virar uma pessoa mal vista? Não, porque eu saí. Eu tinha, mas eu saí. E agora a família olha para mim meio assim, tipo pessoa antissocial. Por outro lado, eu comecei a perceber que, por exemplo, a minha avó é analfabeta e fala comigo todos os dias pelo WhatsApp. Deixa ela um dia sem o WhatsApp. Ou some com as fotos dela. É uma coisa que as pessoas já não sabem mais lidar, de ficar sem a tecnologia, de estar consumindo os seus dados e saber que, olha, o que está no meu Instagram, o que está no meu WhatsApp é importante para mim. E é importante para as empresas que estão por trás dessas tecnologias, dessas inovações. Por isso, todo mundo que vai trabalhar com tecnologia tem que lembrar que não é só um comando, não é só um modelo. É uma pessoa, é a humanidade daquela pessoa. Errar, agora começa a ficar crítico, porque, sim, somos responsáveis. E aí? Tá bom. Onde vamos chegar? Já temos o ChatGPT. A minha mãe, outro dia, falou que nada poderia ser mais moderno do que o ChatGPT. Eu falei, ai, eu nem vou contar. O primeiro ponto é ter uma inteligência artificial geral, generalista, que faça qualquer coisa, que resolva qualquer problema. É como se eu dissesse que as inteligências artificiais que nós temos hoje, elas são fracas, porque elas executam tarefas específicas. Mas agora eu caminho atrás de uma inteligência artificial forte, uma inteligência artificial que seja capaz de executar tarefas até cognitivas e tarefas gerais. E aí eu começo a trazer algumas perguntas. É possível? Existem muitas pesquisas nesse sentido. E ninguém estaria pesquisando se fosse totalmente impossível. Tanto que isso habita a nossa cabeça há muito tempo, com o Exterminador do Futuro. Quem precisou ir lá no Exterminador do Futuro e falar if, pessoa boazinha, mate, nos primeiros, depois eu sei que vira. Ninguém. Ele tem os dados, ele sabe o que ele vai fazer, porque é uma inteligência artificial geral, uma superinteligência que consegue fazer qualquer tarefa. Tanto que depois, nos últimos Exterminadores do Futuro, eu ficava meio cabreira se ele não estava mentindo. E aí, um dia, eu fiquei discutindo com meu avô, ele, um robô não finge. Falei, será que ele não vai aprender a fingir? Será que ele não vai aprender a mentir e fazer outras coisas que talvez não estivessem no roteiro dele? Essa é uma parte do nosso futuro. Porque, olha só, todo mundo usando o ChatGPT. Então, eu forneço dados, esses dados são processados e me trazem uma resposta. Então, gerei mais dados. Se ele começar a se retroalimentar com as respostas que estão sendo geradas por ele, ele vai aprendendo a dar respostas cada vez melhores. Será que eu estou caminhando para uma IA realmente geral? Para um modelo geral que faça qualquer coisa, que responda qualquer coisa? Talvez. Mas a gente tem aqui alguns pontos que são bem relevantes. Primeira coisa, quem vai bancar para ter uma inteligência artificial geral? Quem é que paga para gerar esses algoritmos? Quem é que paga para buscar esses dados? Quem é que paga o processamento? Quem é que vai pagar o compartilhamento? E aí, como que a gente vai fazer? Quem é que vai desenvolver?
Eu vou colocar todas as universidades do mundo para desenvolverem novos algoritmos para tarefas que eu ainda nem sei que vão existir? Temos aí um ponto. Mas nós temos outro desafio, que vai um pouquinho além. Imagina agora que eu tenho uma inteligência artificial geral, que faz quase tudo, lava a louça para mim, e eu tenho mecanismos que façam essa IA ser criativa, ser sensível, executar tarefas que são mais humanas, tarefas cognitivas, tarefas que até agora, o Exterminador do Futuro, quando ele fica bonzinho, ou a Super Vic. Nem a Super Vic chega a nível de uma superinteligência. Porque aqui eu quero criar algo que é mais inteligente que o ser humano, que é mais capaz do que o ser humano. E aí? Conseguimos? Temos maneiras? Temos modos? Hoje? Não. Mas e amanhã? E quando vocês que estão na universidade estiverem saindo da universidade, em que ponto nós estaremos? Porque outro dia eu coloquei para o ChatGPT, quem sou eu? E aí ele colocou tanto elogio para mim. Eu falei, gente, se eu estou num dia deprê e a inteligência artificial começa a me lançar tanto elogio, cadê? Como? Que nível? Vamos ter máquinas sensíveis? Vamos gostar das máquinas? Vamos compartilhar com elas os nossos sentimentos, os nossos medos, e elas vão conseguir ser sensíveis o suficiente para fazer aquilo que o ser humano não consegue sempre fazer? Será que as máquinas vão chegar no nível da empatia? Não, não vão chegar. Mas eu já conto para vocês por quê. E a gente tem alguns tipos. Imagina superinteligências que se conectam para poder executar algo. Superinteligências muito rápidas, processando dados, trazendo informação e fazendo tudo o que eu demoraria um mês, um ano para fazer, ela fazendo em segundos. Mas aí eu começo a pensar em algumas outras coisas. Essa superinteligência, ela chega perto. A ideia é que ela chegue mais perto, supere um ser humano. Se ela supera um ser humano, com interesses de quem? Você vai permitir que uma empresa crie algo que vai ser mais inteligente que você, que pode te manipular. Porque ela também pode aprender a manipulação, a arte do discurso, oratória. E se eu perder o controle? Porque ela se retroalimenta. Se ela se retroalimenta, ela vai aprendendo conforme ela vai sendo usada, e conforme ela vai sendo usada, eu posso ter problemas com uma criatura que conhece o meu melhor, mas também conhece o meu pior. E a humanidade como um todo? Poxa, porque se ela programa 20 vezes, 100 vezes melhor do que eu, de forma muito mais rápida, por que as empresas precisam de mim? O que nós vamos fazer com as pessoas que serão trocadas por máquinas, e com máquinas com habilidades muito grandes? Temos inquietações. Porque isso, por mais que seja muito legal, imagina participar de um projeto de desenvolvimento de uma superinteligência. Cara, fantástico. Mas até que ponto eu quero? Até que ponto é seguro? Quem cuida, quem garante o meu direito? Eu sei que eu tenho mecanismos legais para cuidar dos meus direitos. Mas e o direito da máquina? Porque se essa máquina está chegando perto do ser humano, pode, então, alguém chegar, quebrar a cabeça do meu robô, da minha Super Vic, e quem garante o direito desta criatura? E
Quem vai ser o responsável? Se a máquina matar alguém, quem responde? Quem criou? Quem treinou? Quem comprou? Quem usou? Quem deu a ordem? Nós não estamos preparados para um futuro onde... não apareceu. Aqui. Onde nós temos máquinas tão perto do ser humano. Porque a humanidade, como um todo, ela nem sempre segue os princípios éticos. Essa gente é a Super Vicky. É uma série dos anos 80, onde um cientista cria um robô e, cara, ela sabe fazer tudo, ela é super forte, mas ela não tem algumas sutilezas de um ser humano. Então, ela sempre mete todo mundo em confusão. Cara, lá atrás, nos anos 80, a gente já imaginava como que um cientista ia criar esse robô que era tão parecido com uma menina e podia fazer tanta coisa. Hoje em dia, cara, está na mão de vocês. Na minha também, na de muitos pesquisadores. Mas sabe qual que é o grande impacto quando eu vejo pessoas mais novas entrando na tecnologia? Algumas barreiras que vocês não conhecem. Então, se vocês não conhecem, vocês conseguem inovar de uma forma mais ousada, trazendo experiências que vocês não têm, mas que vocês já conseguem imaginar. Por outro lado, quando chegam pessoas com mais experiência, elas têm um ponto crucial, a experiência. Porque com a experiência, e por isso, quem está mudando de área, quem tem dúvidas sobre entrar na área de inteligência artificial, só vai. Por quê? É uma área onde todas as suas experiências contam. Quando eu perguntei se vocês já esqueceram os filhos de vocês na escola, quem tem filho está acostumado a lidar com muita informação ao mesmo tempo. Como que não vai lidar bem com a inteligência artificial? Eu tive um caso de uma mentorada que era farmacêutica e ela não colocava no currículo dela que ela era farmacêutica porque ela tinha medo de não conseguir um emprego na área de dados. E eu falei, você simplesmente omitiu seu ponto forte. É ter o conhecimento em outras áreas. Então, nenhum conhecimento é inválido e nenhum conhecimento pode ficar para trás. E a Super Vicky era muito legal, gente. Tem no YouTube, assistam, é bem engraçadinho. E aí a gente começa a chegar num ponto onde geramos dados, temos experiência, mas quem somos nós, né? Quem é a humanidade? Como é a nossa sociedade hoje? Porque se eu estiver andando na rua e vejo um morador de rua, uma pessoa que está morando na rua naquele momento, eu já acho que nós falhamos como sociedade, qualquer que seja o motivo. Se eu tenho qualquer ponto falho na sociedade, os meus dados refletem a minha humanidade, e eles refletem também as minhas falhas. Refletem também os preconceitos da sociedade como um todo. Eles refletem pontos de atenção que precisam ser combatidos, mitigados, quando eu falo de inteligência artificial. Um exemplo, teve um caso de uma empresa que, de recolocação profissional. E o que aconteceu? Vagas técnicas, ela sempre direcionava para homens. Poxa, é sério isso? E existem muitos outros casos de inteligência artificial que usa dados que não têm qualidade e geram resultados que não têm qualidade. Esses resultados que não têm qualidade, será que eu quero uma superinteligência com dados que dizem que, porque eu sou mulher, negra, surda, eu tenho que morar na periferia, ou que eu não posso ter um empréstimo, ou que, se eu pedir para gerar uma imagem, gera uma imagem de uma mulher com uma arma dentro...
não, dentro deste cenário que nós vivemos, a tecnologia, ela é o ponto mais simples. Agora, os vieses e o combate aos vieses, não. Aí nós temos um desafio social gigante. E, gente, olha só, na Tecneira, Dani, existem meios de combater os vieses? Porque eu não posso chegar em um projeto e falar assim, olha, eu não vou fazer esse projeto porque os seus dados não têm qualidade. E a gente está falando de alguns teras de dados. Eu tenho como combater? Temos algumas maneiras técnicas, bibliotecas em Python, metodologias, estudos na academia e também temos um ponto que que algumas empresas têm se atentado nos últimos anos, que é a diversidade dentro dos times. Quanto mais diverso for o meu time, mais passos eu dou no combate aos vieses. Porque IA sem diversidade é IA sem inovação. É IA que só serve para um determinado grupo. E quando eu falo do futuro de uma IA geral, de uma superinteligência, eu estou falando de mecanismos que atendam a qualquer pessoa. Estou falando de mecanismos que fazem qualquer tarefa e que fazem melhor do que o ser humano. Se eu combato os preconceitos dos seres humanos, será que eu não vou estar mais perto da superinteligência, da IA geral? Então, precisamos de diversidade em todos os momentos do desenvolvimento de inteligências artificiais. E, além da diversidade, nós temos um ponto crítico, que é a ética. Por quê? Sem ética, nós vamos ter problemas legais, Lei Geral de Proteção de Dados, projeto de lei 2338, que ainda está em processo de aprovação, mas que vem para regulamentar a inteligência artificial no Brasil. E para quem que eu corro, gente? Quando estou passando na rua, um mecanismo de reconhecimento facial utiliza a minha imagem e me coloca numa base de dados de suspeita. Suspeita de quê? Por quê? Quem autorizou? E nós vamos precisar estar na área de tecnologia para combater esse tipo de solução e para trazer estes questionamentos. Estamos protegendo os dados das pessoas? Temos autorização, autoridade para processar esses dados? O que nós vamos entregar para a sociedade? Será que eu estou criando algo que vai demitir uma multidão de pessoas e ainda nem está ok, porque a inteligência artificial falha? Eu tenho um time que é capaz de verificar as falhas, de combater os problemas? Essa ideia de que, olha que legal, um call center resolveu substituir todo mundo por um chatbot. Bacana. Até aí estava funcionando bem. E um belo dia, o chatbot percebeu, aprendeu, que quando ele dava 15% de desconto, as pessoas ficavam felizes e faziam o que ele queria. E ele começou a dar 15% de desconto para todo mundo que fazia uma reclamação. Olha o prejuízo que a empresa teve com uma IA que aprendeu com alguns dados não tão certos e não tinha ninguém para validar o que estava acontecendo, só na hora que pesou no bolso. Outra coisa, uma coisa que eu tinha um pouco quando eu comecei a trabalhar, sempre gostei muito da comunidade open source, porque eu conseguia entender o que estava sendo proposto quando eu via o código. E agora, com a inteligência artificial, explicabilidade e transparência são obrigatórios. A ideia de criar um código caixa preta, que ninguém vai entender, ninguém vai poder, não existe, ela não é palpável mais. Por quê? As pessoas podem questionar como os dados dela foram processados dentro daquela IA. Então, gente, código bonitinho, explicadinho, porque vai precisar. E, por outro lado, se você não é da área técnica,
Você precisa entender o código, então ele tem que estar explicado, tem que estar documentado, para que você consiga defender a sua empresa, defender o seu time daquilo que foi criado. E aí, nós vamos precisar sempre de controle. Não é mais um momento onde a inteligência artificial é o futuro, não, a inteligência artificial já chegou, onde eu uso de qualquer jeito, não, eu preciso justificar, onde eu não tenho responsabilidade, não, eu sou responsável pelas escolhas também, e eu deixo tudo lá. Não, eu preciso de governança, eu preciso entender, eu preciso guardar, eu preciso versionar, eu preciso justificar. Então, quem não é da área técnica e está buscando, como que eu posso fazer a diferença nesse mundo de IA? Está aqui. Está no controle, está nas certezas, está em dar as certezas. Porque a inteligência artificial ela vai estar passando pelo boom. Eu quero. Nossa, gente, é tão divertido. Eu chego em algumas empresas onde eu dou consultoria e pergunto, primeira coisa, Dani, eu quero usar a inteligência artificial. Eu falei, tá, para quê? Não sei ainda, mas eu quero. Quando a empresa precisa de governança de dados, quando a empresa precisa organizar a bagunça que ela gerou nos últimos anos, quando ela precisa ver os vieses. Então, é sempre uma boa oportunidade ir para as áreas de governança, até porque essa é a área que vai ser o apoio de todas as outras. Não escondam, gente. A ideia de sempre mostrar, sempre ensinar, sempre deixar claro qual é o seu raciocínio, ajuda a capturar boas ideias. Então, não é uma competição, é uma corrida em equipe. Literalmente, quem tentar criar projetos de inteligência artificial sozinho tem grandes chances de falhar, porque a IA, como um todo, ela tem várias nuances. Dados, algoritmos, versionamento, distribuição, vieses. Onde que vocês querem estar? Outra que aconteceu com um dos meus mentorados foi uma desenhista, gente, artista total. E, como ela não conseguia vender muitas das obras dela, ela resolveu que ela ia para a área de tecnologia. E ela sempre reclamou de todos os meus dashboards. Todos ela colocava defeito. Poxa, essa cor, Dani, olha esse alinhamento. E eu ficava pensando, será que eu já vou contar para ela que ela tem um talento incrível para uma coisa que, para mim, é super chato? Ficar vendo, eu não combino nem minha roupa direito, imagina combinar a cor de dashboard. É uma coisa que toma muito tempo, porque eu não tenho talento para fazer. E ela fez um projeto comigo incrível, onde toda a parte de experiência do usuário, de design dos dashboards, ela foi responsável. Então, um talento que ela não sabia, com um conhecimento que ela já tinha, porque eu preciso ter um time diverso, com uma diversidade de talentos, para que eu tenha uma diversidade de oportunidades e entregue o melhor produto. Então, não se assustem. É só vai. E se não der certo? E se eu não conseguir? Se eu descobrir que eu não gosto? Eu descobri que eu não gosto da parte front-end. É hora de mudar. É hora de buscar as áreas que vocês gostam, porque precisamos ser felizes. A tecnologia, a inovação, ela tem que trazer acelerar o coração, sabe? Quando você faz uma coisa e fala, cara, eu estou agindo para um bem maior, eu estou aqui porque eu sei o que eu quero, porque eu tenho um propósito. E se você não souber ainda o que você quer, pensa que você quer ganhar bem e que você, naquele momento, naquele final de semana, você tem um objetivo e está tudo certo. Cuidado, gente. Quem usa o ChatGPT, cuidado com digitar dados pessoais, digitar dados de clientes, digitar dados de outras pessoas. Isso é perigoso, isso, em muitos casos, é contra a lei e pode trazer problemas. Então, sempre atento. E uma coisa importante, né? A IA não é uma febre no Brasil.
É uma febre mundial. Cara, eu estava na Croácia discutindo inteligência artificial num contexto totalmente diferente do contexto brasileiro. Então, temos oportunidades no mundo inteiro. Se vocês não estiverem satisfeitos com o contexto que vocês estão, procurem outros lugares, porque a tecnologia é a mesma, a oportunidade é a mesma. E, às vezes, eu tinha um pouco desse receio de estar fora do Brasil e achar que as pessoas... será que fulano sabe mais do que eu? Não tenham essa síndrome do impostor de achar que fora ou em grandes empresas alguém sabe mais que vocês. Não. O Brasil está ali, no mesmo nível, tem oportunidades dentro e fora do Brasil. O ponto é onde vocês querem, o que vocês querem. E aqui as nossas universidades são fantásticas. Nós temos grandes professores, grandes alunos, cenários, o desenvolvimento acadêmico aqui é muito, muito legal. Temos pesquisas, poderíamos ter muito mais, sim, mas nós podemos trocar com estudantes que estão fora. Então, cara, está na dúvida, está com um projeto muito inovador, eu adoro, gente. Quando eu era criança, eu resolvia que eu ia ser cantora. E aí eu chamava todo mundo para me ver cantando. Primeiro, eu cantava mal. Segundo, era sempre a música que eu tinha assim na cabeça, porque eu tinha ouvido em algum lugar, aí eu juntava todas as músicas e aquilo, para mim, era a minha super música. Qualquer coisa muito inovadora, muito diferente, vamos atrás da academia, vamos ver os eventos que estão acontecendo para a gente conseguir saber se já não existe, se não podemos perguntar, se não podemos colaborar, se os estrangeiros também não podem colaborar com a gente. Inteligência artificial, ela traz a humanidade como um todo. Então, não se vejam como pessoas isoladas dentro desse cenário. Não estamos. E aí, gente, prestação de contas. Eu posso ser júnior, pleno, sênior, eu tenho a minha responsabilidade e eu não vou fugir dela. Há milhares de anos atrás, eu lembro que um amigo falava assim, eu só desenvolvo. Não, você não só desenvolve, você é parte de um produto. Então, não vamos ter essa ilusão de que, não preciso me preocupar. Não, precisa. E aí, eu pergunto, o que vocês já estão fazendo? Porque a inteligência artificial não é o futuro. Talvez a superinteligência esteja em algum momento do futuro, talvez a inteligência artificial geral esteja em algum momento do futuro, mas a inteligência artificial não é uma novidade, ela não é uma coisa que só vai acontecer daqui a 10 anos, porque já está acontecendo desde 1956. O que está acontecendo agora é que ela é mais acessível. Ela é acessível para mim, ela é acessível para vocês, ela é acessível para quem sabe programar, para quem não sabe programar. E o que eu quero deixar para vocês é esta indagação. Se vocês estão na área de tecnologia, principalmente, em qualquer outra área, quem é você no mundo da inteligência artificial? Como que você está colaborando? Porque não basta ser um usuário. Não basta abrir o ChatGPT e falar, não, eu uso o ChatGPT. Não. Eu tenho que saber por quê, eu tenho que saber como, eu tenho que saber quando, eu tenho que saber com quais dados. E aí, vocês se responsabilizam pelas decisões que vocês estão tomando? Pelas decisões que vocês vão tomar? Não temos mais escapatória e não temos também tempo para buscar desculpa. Agora é hora de buscar o conhecimento e aplicar. Então, pensem bem em que posição vocês querem estar. Porque se vocês estão aqui, vocês não são meros usuários. Vocês não são pessoas que simplesmente vão aceitar. Então, levem essa questão para todas as decisões. Quem sou eu? O que eu quero daqui para frente? Como que eu vou impactar?
E aí, perguntando quem... se vocês me perguntarem o que eu estou fazendo, eu estou aqui com vocês. Eu só trabalho em projetos que eu acredito. Trabalho 16, 17 horas, estudo, estou indo para o doutorado, para que eu consiga criticar a inteligência artificial, utilizar, criar novos mecanismos. Porque eu acredito, talvez eu nem use tudo que eu estou pesquisando, tudo que eu acredito. Mas eu sei que vão vir pessoas que vão usar e que vão melhorar e que o meu legado vai seguir. Então, agora vocês me conhecem mais. E anotem quem são vocês. Para um futuro que já chegou. Tenham essa certeza e vocês vão ver que tudo vai fluir muito melhor. Então, IA é inclusão, IA é diversidade, IA é transparência e é oportunidade. IA também é a minha missão. Mandem, compartilhem comigo, compartilhem com vocês qual a missão de vocês. Ela pode mudar, tá, gente? Mas a minha já está uns aninhos aí, viva o Botox. Então, me adicionem. No próximo mês vai ser o lançamento do meu livro. Eu espero vir fazer o lançamento aqui em Teresina também. Contem comigo. E, de verdade, no que vocês precisarem, nas dúvidas que vocês tiverem, se eu não souber, normalmente eu sei quem sabe. É sempre um prazer conversar, vocês estão muito quietinhos, assim, mas eu queria realmente que vocês tivessem esse impacto e questionem. Questionem porque essa é uma das chaves para o sucesso. E eu só tenho a agradecer por estar aqui com vocês essa noite. Desejo que vocês aproveitem muito a campus, que vocês vão para campus que vocês possam ir para campus de São Paulo, porque agora eu esqueci, né? Eu ia falar totalmente errado. Que vocês possam ir para campus de São Paulo, onde me adicionem, vamos conversar e para cada um de vocês sucesso e que o sucesso de vocês seja uma benfeitoria para a humanidade. Então, bora fazer a diferença, gente. Oi? Gente, vamos conversar. Tem tempo? Então tá bom. Vocês veem que a pessoa fala pouco. Show. Vamos lá, gente. Mandem perguntas. Assim a gente tem tempo para conversar. Gente, aqui o tempo é sempre fresquinho assim? Essa é a minha primeira pergunta. É que eu gosto de calor também, então... Boa noite, meu nome é Luiz Henrique. Boa noite. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou acadêmico de enfermagem. E como uma pessoa que estuda muito a área da saúde, eu sinto uma dificuldade enorme na interação com a tecnologia. Para você, que é uma pessoa que está há 20 anos na área de inteligência artificial, o que a senhora acha de questões de conflitos entre o orgânico e a IA na área da saúde? Principalmente em questão de procedimentos, em questão de análise de casos, entre outras coisas. A área da saúde é uma das áreas mais críticas para o uso da inteligência artificial, porque aí nós estamos falando de vidas, de pessoas, e precisa da intervenção do profissional. Eu achei bem ótima a sua pergunta, porque uma das minhas questões com o doutorado é justamente o uso da inteligência artificial na saúde. Para que um mecanismo de inteligência artificial possa ser usado oficialmente, eu tenho que apresentar o trabalho de doutorado, justificando o meu modelo e mostrando que ele funciona e quais são os pontos de falha. Na saúde, a IA ajuda o ser humano, mas ela não substitui, e é o caso mais claro
disso. Por exemplo, previsão de diabetes. Eu posso fazer a previsão se aquela pessoa vai ter uma crise de diabetes ou não. Agora, um caso de análise de imagens para detectar se a pessoa tem câncer, eu não posso gerar um e-mail automático e avisar para a pessoa que ela tem câncer. Isso vai para uma segunda análise. Por outro lado, a dificuldade com os mecanismos de tecnologia, ele é um pouco histórico, porque o objetivo maior é lidar com a pessoa. E aí a tecnologia ela acaba sendo um meio para usar processos que já existem. Então, quando chega a inovação na área da saúde, precisa criar essa intimidade do profissional com o mecanismo, com o que está sendo oferecido, para que ele aceite e para que ele questione no momento certo, sem precisar, vou fazer 2 vezes o trabalho? Não. Em algumas situações, você precisa intervir. É um processo também cultural, de achar que eu vou perder o meu emprego, por que eu vou usar isso e eu não faço do modo que eu já estou fazendo. Existem também esses fatores, mas, na área da saúde, sempre precisamos da validação, sempre temos critérios mais rígidos para poder utilizar a IA. E, na área da enfermagem, pode ajudar bastante. Obrigada pela pergunta. Mais alguma gente? Boa noite, Dani. Boa noite. Meu nome é Débora e eu gostaria de saber o que te fez se interessar pela área de tecnologia e, especificamente, pela inteligência artificial e qual a principal dificuldade que a pessoa pode enfrentar caso queira entrar nessa área. Ai, ótimo. Gente, eu nunca quis trabalhar com tecnologia, tá? Eu queria ser fisioterapeuta. Tem tudo a ver, mas o que aconteceu foi que eu prestei vestibular e no dia de fazer, um pouquinho antes de fazer a matrícula, a minha mãe falou, olha, eu não tenho dinheiro nem para você fazer a matrícula, imagina para você morar em outra cidade. E aí eu falei, tá, vou achar outra coisa, ano que vem eu tento de novo. E nesse meio tempo eu tinha passado no vestibular para a Faculdade de Tecnologia. Aí eu falei, vou lá, porque vai ser igual estudar para o vestibular, né? Foi esse meu raciocínio terrível. Só que, no segundo semestre, eu consegui um estágio na área de programação, e a minha mãe era copeira hospitalar, e no segundo semestre eu ganhava mais do que minha mãe. E aí a tecnologia ela me conquistou totalmente pelo dinheiro, porque eu odiava. Eu demorei bastante para gostar da tecnologia, porque era minha obrigação ajudar em casa. Eu comecei a gostar quando eu comecei a trabalhar com banco de dados, porque ali era como se um leque tivesse aberto para mim. E eu acho que o mais difícil é achar este lugar onde você se sente parte da equipe, onde você se sente entregando algo útil e que você tem vontade de aprender mais. Por isso que a minha dica é, vai testando, vai experimentando, utilizando o que tem de novo, para você sentir o que vai acontecer no futuro. A minha maior dificuldade foi lidar com os preconceitos que surgiram. Cheguei já a ponto de, em uma reunião, alguém citar para mim o meu próprio artigo, para tentar minimizar o que eu estava falando. Já aconteceu várias coisas e isso era muito difícil. Até que, gente, chega uma hora que você bate no peito e fala, ninguém aqui é melhor que eu. E aí, nessa hora, você começa a não aceitar essas colocações. E a dica que eu daria para quem quer entrar na área de inteligência artificial, não se prendam ao óbvio. Não se prenda ao uso de API. Não. Vamos ver o que tem aqui, por exemplo. Quero experimentar usando o Google. Vamos ver o que tem no Gemini. Por que estão falando tanto desse assunto? Tem um ambiente de teste, tenho créditos gratuitos, então eu vou usar e vou começar
a ver o que eu consigo fazer. Eu, geralmente, pego algumas necessidades assim bem legais. Outro dia, eu fiz um modelo que estava analisando a glicemia da minha mãe. Ah, já existe? Já, mas eu queria usar outro método. Então, eu pego situações do meu dia a dia e vou experimentar usando algum tipo de modelo de inteligência artificial. Porque aí eu consigo dizer, foi legal, não foi? Então, experimenta. Vê o que você quer fazer, testa, experimenta. E também sinta-se livre. Porque assim, a gente não precisa ser aquela pessoa que, eu vou sair do emprego porque eu não gostei dessa task. Mas, na hora que isso começa a afetar, te trazer ansiedade, te fazer mal, é hora de trocar. Então, procure aliados também. Sempre tem alguém disposto a te ajudar. Isso faz bastante diferença. Boa noite. Boa noite. Bem, me chamo Flávio, sou fisioterapeuta, analista de marketing e comunicação, e sempre atuei dentro de campanhas políticas, né? A inteligência artificial ela entrou em diversos ramos. O marketing ele vai ser extremamente prejudicado nos próximos anos. Hoje, por exemplo, eu tive notícia de um amigo meu que produziu no celular dele música para 4 cidades em campanhas políticas, tirando aí dinheiro de muita gente, né, das produtoras, dos músicos, cantores, e me mostrou as músicas de extrema qualidade. E nós tivemos o Senado, que recentemente, ao invés de tentar proteger as pessoas do uso indevido de inteligência artificial, que seria barrar as fake news, por exemplo, a inteligência artificial vai ser muito utilizada nas próximas campanhas. A preocupação de quem atua e quem estuda inteligência artificial, alguém vê algum norte de como barrar ou reconhecer a inteligência artificial para que seja automática a resposta? Porque, assim, a preocupação, quando se tem uma notícia falsa nos meios de comunicação, e principalmente nos meios WhatsApp da vida, eles são imediatos. Se a resposta não for imediata, ele vira uma verdade, né? Principalmente para quem só tem o WhatsApp como informação. Quem é que está hoje no mercado estudando a inteligência artificial para burlar, para parar com isso? Ótima sua pergunta. É desesperador, né, no cenário político, no cenário da substituição de pessoas, essa geração de conteúdo de qualidade, onde... e aí a gente até entra num ponto, e o direito autoral? De onde vieram esses dados? Será que o dono da informação que gerou esse conteúdo autorizou? É um ponto que a gente sempre pode questionar. Mas, no caso das fake news, é muito complicado, porque é difícil esse tempo de reação, e, em alguns casos, até a identificação. Porque a geração desse conteúdo parece tão real que é difícil de identificar, e é o que tem acontecido. Tem muita pesquisa acontecendo para identificação, para combate de fake news, e algumas empresas começaram a oferecer verdadeiras fortunas em desafios para combate das fake news. Então, tem um site, que agora daqui já eu lembro o nome, que tem desafios valendo dinheiro justamente para combater. Estamos longe de ter um mecanismo que realmente vai combater neste tempo de gerou no WhatsApp, já identifica o que é fake news e já não deixo isso se propagar. Vi muito pouca coisa funcionando, porque eu quero uma coisa dessas no celular da minha avó. No meu não adianta. Eu quero que as pessoas mais humildes consigam saber que aquilo não é real. E que nem chegue nelas, na maioria dos casos. Não, chega. Outra coisa, o projeto de lei que está em andamento sobre o uso da inteligência artificial, ele tem pontos onde eu gostaria
assim, que eu não concordo totalmente, mas ele tem algumas sanções para proteger as pessoas. Então, no caso da saúde, por exemplo, ele é bem claro com alguns mecanismos, mas a inteligência artificial ela chegou dando um chute na porta, né? Ninguém imagina, assim, por mais que ela tivesse desde 1956 em andamento, foi uma coisa assim bem chocante como as pessoas aderiram a ela e se agarraram a ela e fazem o mal também com ela muitas vezes. Então, aliás, gente, a área de pesquisa, combate a fake news, tem bastante gente fora do Brasil já pesquisando, tem também bastante gente pesquisando no Brasil. A PL 2338, leiam o texto e participem. A nossa função como cidadão é questionar. Por que esse texto não aborda? A última vez que eu li, tinha alguns pontos que eu falei, cara, isso aqui tinha que estar escrito claramente, combate ao racismo, por exemplo. E não estava. Então, nós precisamos, mas falta. Ainda estamos longe de conseguir barrar essas pragas. Ai, gente, vamos desligar meu microfone. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos conversando, eu estou por aí, vai ser ótimo conversar com vocês.